TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Gabriel Toledo e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã, em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é 13 de fevereiro e você vai ver a seguir. Carro colide contra um poste na Avenida Barão do Rio Branco. Audiência sobre fim dos RPAs em Petrópolis é adiada por falta de informações no plano de ação. A Agência dos Correios é reaberta aos fundos do prédio histórico. Tribunal de Contas manda suspender licitação milionária para cartão de material escolar em Teresópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Um carro colidiu contra um poste na manhã desta sexta-feira, dia 13, na Avenida Barão do Rio Branco, em Petrópolis. Um homem teve ferimentos leves e foi levado para o hospital. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h10 da manhã desta sexta-feira. Um carro colidiu contra um poste na Avenida Barão do Rio Branco, na pista sentido centro, na altura do número 2350, em Petrópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado para um hospital da região. Devido à colisão, o fluxo de veículos ficou intenso, o que gerou um grande congestionamento na região durante a manhã. Agora, trocando de assunto, em uma audiência realizada na tarde desta quinta-feira, a Justiça determinou que a Secretaria de Educação de Petrópolis tem 10 dias para apresentar um detalhamento sobre a aquisição do material e uniforme escolar da rede municipal de ensino. Na ocasião, o procurador-geral do município de Petrópolis, Fernando Fernandes, se comprometeu a cumprir o prazo estipulado pelo juízo. De acordo com a secretária de Educação, Poliana Ferrarez, a situação dos uniformes é extremamente complexa. Segundo a responsável pela pasta, os kits seriam mais caros por conta das roupas de frio. Poliana destacou que seria necessário, no mínimo, 10 milhões de reais para a aquisição de uniformes, já que cada aluno custaria de 200 a 250 reais. Seria preciso ter conjuntos de frio e calor, sem contar o tênis, que custa em torno de 150 reais. Durante a audiência, Poliana explicou que o orçamento da administração municipal não condiz com os gastos da educação. Ela ainda ressaltou que é preciso escolher batalhas e que a conta também não fecha. Segundo a secretária, sem apoio externo, é impossível adquirir os uniformes sem suplementação ou emenda parlamentar. A promotora do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Vanessa Katz, citou a evasão escolar como uma consequência do não fornecimento de material e uniforme escolar por parte da Prefeitura de Petrópolis. Segundo ela, existem relatos de que alunos deixam de frequentar o ambiente escolar por terem vergonha de não terem condição de comprar os itens. Além disso, a promotora destacou casos de meninas que não vão às escolas durante certo período por conta de vulnerabilidade menstrual. No fim, o juiz de direito da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca de Petrópolis, Carlos André Spielmann, determinou um prazo de 10 dias para a Secretaria de Educação apresentar um detalhamento sobre os materiais e uniformes escolares, mesmo que ainda não haja uma previsão de compra por parte do Executivo. O juízo ainda solicitou um cronograma, ainda não definitivo, para que isso aconteça. E uma audiência que discutiria o fim dos contratos por RPA, que é a contratação de serviços por pessoas físicas sem vínculo empregatício, em Petrópolis, foi adiada. A decisão foi tomada após o Ministério Público apontar que o plano de ação apresentado pelo município não traz informações suficientes, como prazos, cronograma e detalhamentos dos cargos, que serão substituídos por concurso ou outras formas de contratação.
Durante a audiência, representantes da Prefeitura afirmaram que, para realizar concurso público e suprir os cargos atualmente ocupados por RPAs, ou seja, por pessoas físicas sem vínculo empregatício, é necessário cumprir uma série de etapas administrativas e legais. No entanto, o planejamento apresentado pelo município não estabelece prazos e detalhes sobre os cargos. A promotora Vanessa Katz questionou a ausência de datas no plano de ação e reforçou que o documento precisa conter um cronograma claro até o final do período previsto. Segundo ela, sem essas informações, não há como avaliar se as medidas propostas atendem ao que foi determinado. Foi informado ainda que a composição mínima é de 370 servidores, sem qualquer previsão de expansão. O secretário de Assistência Social, Wesley Barreto, não detinha de todas as informações técnicas solicitadas. E por isso, o juiz Jorge Luiz Martins destacou que, diante da falta de dados objetivos, não havia meios para dar continuidade à audiência naquele momento. Além disso, a promotora levantou a sugestão de terceirização de serviços como limpeza, copa e cozinha, desde que não envolva merendeiras ou transporte escolar. Funções como psicólogo e enfermeiro não poderão ser terceirizadas. Outro ponto levantado foi o pagamento de horas extras a profissionais contratados por RPA. A promotora afirmou ter recebido denúncias e questionou como é feito o controle da jornada, já que esses trabalhadores não são regidos pela CLT e não batem ponto. O esclarecimento deverá ser apresentado na próxima reunião. Por fim, a promotora Vanessa Katz informou que irá protocolar uma petição mais circunstanciada, com as cobranças detalhadas, para que um novo encontro seja marcado após a apresentação de um plano de ação completo. A agência dos Correios de Petrópolis do prédio histórico foi reaberta nesta quinta-feira. O local estava fechado após um longo período de paralisação por conta de obras. O atendimento vai acontecer em um prédio anexo e vai continuar como ponto de retirada de cartas e encomendas. A agência dos Correios do prédio histórico, no centro de Petrópolis, foi reaberta após um longo período de paralisação. A cerimônia de reinauguração aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 12 de fevereiro, e contou, inclusive, com a presença do superintendente estadual Diego Renaud de Carvalho Costa, que destacou o papel do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Rio de Janeiro. Mas ressaltar a importância do sindicato, né? Talvez se o Leônidas não tivesse falado comigo, a gente não estaria inaugurando essa agência aqui hoje. De acordo com Leônidas da Silva, membro do sindicato, a agência do prédio histórico estava fechada há quase 2 anos para a realização de obras. O prédio anexo sempre esteve em pauta no Sindicato dos Correios. É uma grande relevância para a população de Petrópolis dentro do contexto da universalização postal, muito importante para Petrópolis, a reabertura dessa agência aqui no dia de hoje. O atendimento será realizado na Rua do Imperador, no centro de Petrópolis, no mesmo endereço anterior aos fundos do prédio histórico. A unidade continua como um ponto de retirada de cartas e encomendas. Segundo o presidente do sindicato, Marcos Santáguida, a reinauguração da agência está dentro do contexto de reconstrução dos Correios de uma forma geral. Nós estamos tentando reerguer com essa unidade aqui, que vai ser inaugurada, apesar de ser nos fundos, que nós queremos é que esse prédio, que é histórico, né, doado inclusive pela Princesa Isabel dos Correios, tem uma história, né, nós queremos reconstruir a empresa. Outro fator destacado pelo presidente do sindicato é o funcionamento do aplicativo Mais Correios para competir com as empresas privadas. Porque no passado recente, o povo conhecia era os Correios. O Mercado Livre, inclusive, nasceu dentro da nossa empresa e hoje está aí. Né? Então, assim, a inauguração hoje aqui tem esse caráter. A agência vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Os clientes poderão acessar serviços de encomendas das linhas Sedex e PAC, remessas internacionais, além de serviços convencionais.
E agora, trocando de assunto, 2 homens foram presos por furto e um adolescente foi apreendido por fato análogo ao crime de tráfico de drogas durante ações da Polícia Militar e do Segurança Presente em Petrópolis nesta quinta-feira. Confira. Na manhã desta quinta-feira, os agentes do Segurança Presente de Petrópolis avistaram um homem já conhecido pela prática de furtos na cidade. Durante a abordagem, foram encontrados com um suspeito produtos de beleza. Ao ser questionado, ele confessou ter furtado os itens de um estabelecimento comercial nas proximidades. Após consulta ao sistema, foi verificado que ele possui 24 anotações criminais, sendo 10 pelo mesmo crime de furto, além de registros por ameaça, associação para o tráfico, pichar edificação ou monumento urbano, desobediência, vias de fato e tráfico de drogas. Em outra ação, ainda na manhã de quinta-feira, os agentes do Segurança Presente Petrópolis abordaram um homem que, ao avistar os agentes, tentou mudar de trajetória, o que levantou suspeita. Após a abordagem e consulta ao sistema, foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto por furto. Após a abordagem e consulta ao sistema, foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto por furto. No mesmo dia, um adolescente de 17 anos foi apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas, pois contra ele já havia um mandado judicial em aberto. Ele foi apreendido em casa, no bairro Retiro. Todas as ocorrências foram registradas na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde os 2 homens permaneceram presos e o adolescente apreendido. O Tribunal de Contas do Estado do Rio determinou a suspensão imediata da licitação aberta pela Prefeitura de Teresópolis para implantar o sistema do cartão material escolar. O contrato tem valor estimado em mais de 13 milhões de reais. A decisão aponta ainda possíveis irregularidades no edital. A suspensão aconteceu depois que uma das empresas que participava do pregão, que é um tipo de licitação mais rápida usada pelo poder público para contratar serviços, entrou com uma representação no Tribunal de Contas. O TCE do Rio entendeu que o edital pode ter exigido certificações internacionais demais, o que pode ter dificultado a participação de outras empresas interessadas. Na avaliação preliminar do conselheiro substituto Cristiano Lacerda, essas exigências podem ter reduzido a concorrência, o que vai contra o que determina a nova lei de licitações. Outro ponto questionado é a inconsistência dos valores cadastrados no sistema oficial. Inicialmente, constava que o serviço custaria 1,26 milhões de reais, que seria o valor correspondente à taxa de administração. No entanto, o montante total estimado do contrato é de 13,2 milhões. Diante dos indícios de irregularidade do risco de dano ao erário, o tribunal determinou a suspensão do processo no estágio atual, proibindo a homologação do resultado ou a assinatura de contrato até a decisão final. Enquanto isso, a Prefeitura tem 15 dias para se manifestar. A decisão também determinou a correção dos valores registrados no Sistema Integrado de Gestão Fiscal e no Portal Nacional de Contratações Públicas. Após o apontamento do tribunal, os dados foram atualizados no portal do município, que agora informa valor previsto superior a 13 milhões de reais e total da licitação em cerca de 12 milhões e 800 mil reais. O processo segue em análise no Tribunal de Contas e até a decisão definitiva, a licitação permanece suspensa. E você vai ver no próximo bloco. O Museu Imperial de Petrópolis irá funcionar normalmente durante o Carnaval. A ocupação hoteleira para o Carnaval já supera 91% no Rio. PRF intensifica combate à mistura de álcool e direção no Carnaval. Polícia Federal apreendeu 9 bilhões e meio de reais do crime organizado em 2025. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz.
As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. O Museu Imperial estará aberto durante o Carnaval em Petrópolis. A definição ocorreu após uma reunião entre o secretário de Turismo Ney Carvalho, o diretor do museu Maurício Vicente e representantes do trade turístico da cidade. A mobilização começou depois do anúncio de que o espaço fecharia as portas durante o feriado prolongado, o que gerou reação imediata do setor. O possível fechamento provocou preocupação entre entidades ligadas ao turismo. Diante da repercussão, o secretário Ney Carvalho encaminhou um manifesto à direção do museu, solicitando a revisão da decisão e reforçou que a segurança do patrimônio será garantida, com o suporte do 26º Batalhão de Polícia Militar durante os dias de folia. Sendo assim, após diálogo com o trade turístico, ficou definido que o museu vai funcionar normalmente nesse período. Entendendo que há um evento de uma proporção considerável no centro da cidade, nós viemos aqui reforçar junto ao coronel e confirmar a ele a nossa solicitação do apoio da Polícia Militar a garantir a segurança ali no centro da cidade, em torno do Museu Imperial. A Associação dos Guias de Turismo se manifestou e, apesar de reconhecer a importância do patrimônio, a entidade ressaltou que muitos turistas escolhem Petrópolis justamente para conhecer o Museu Imperial e que o anúncio às vésperas do Carnaval gerou reflexos em toda a cadeia produtiva. O Petrópolis Convention e Visitors Bureau destacou que o museu é um dos principais atrativos da cidade e que a decisão poderia impactar diretamente o fluxo de visitantes. Além disso, o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Petrópolis, o Sinditurismo, também avaliou que o fechamento de um equipamento cultural desse porte, em período de alta demanda, comprometeria a experiência do visitante e a economia local. A confirmação da abertura do Museu Imperial durante o período de Carnaval é uma conquista muito importante para todo o turismo. Não só para o Sindicato de Turismo de Petrópolis e para todo o trade que participou, mas principalmente para o turista que vem para a cidade e que vai poder usufruir e ter uma experiência muito mais interessante durante sua estadia. A importância do Museu Imperial para a cidade é comprovada pelos números. Em 2025, o espaço recebeu 141.636 visitantes, um aumento de 6,1% em relação ao ano de 2024, quando foram registradas 133.495 visitas. O museu é o ponto turístico mais visitado de Petrópolis e é considerado estratégico para a economia, especialmente em datas como o Carnaval. Para mais informações sobre a programação de Carnaval, basta acessar o nosso site em correiopetropolitano.com.br. Então, o nosso agradecimento a todos e dizer que
teremos sim o museu com as portas abertas para receber os nossos turistas, os nossos visitantes e tendo condições de, com isso, também oferecer um carnaval com segurança para os turistas e também toda a nossa população. Em nota, o Museu Imperial informou que após a revisão da programação oficial do Carnaval no entorno do Palácio, decidiu manter o funcionamento normal do espaço durante o feriado. A direção explicou que inicialmente havia aplicado um protocolo de segurança previsto no plano de gestão de riscos, utilizado em situações de grande aglomeração para proteger o patrimônio histórico. Com a mudança na dinâmica dos eventos, ficou garantida a preservação do complexo, permitindo a abertura regular do Palácio e dos jardins ao público. Em um levantamento divulgado nesta quinta-feira pelo Sindicato dos Meios de Hospedagem do município do Rio de Janeiro e pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro, mostram que a ocupação hoteleira para o período do Carnaval supera 91% na capital e 80% no interior fluminense. Confira. A região com a maior taxa de ocupação se estende da Glória a Botafogo, seguida de Ipanema, Leblon, Centro, Leme, Copacabana e Barra da Tijuca. No ano passado, a ocupação no Carnaval Carioca atingiu 98,62%. No período de 20 a 21 de fevereiro, quando ocorre o desfile das campeãs, a média de ocupação da capital também está alta, com expectativa de 85,13%. No interior do estado, a pesquisa revela uma média de ocupação de 80,71%. O presidente do Hotéis Rio, Alfredo Lopes, salientou que o Carnaval é a principal festa do Rio de Janeiro pelo maior tempo de estadia dos hóspedes em comparação ao Réveillon. Segundo ele, essa maior permanência resulta em hotéis cheios e bons resultados para a cadeia do turismo, com benefícios para a arrecadação da cidade. E ainda nesse assunto, o Brasil terminou 2025 no maior nível de atividade turística em 14 anos. O índice de atividades turísticas fechou o ano com alta de 4,6% em relação a 2024. Com esse desempenho, o setor atingiu o patamar mais alto da série histórica em dezembro de 2024. O dado faz parte da pesquisa mensal de serviços divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O desempenho de dezembro de 2025 coloca as atividades turísticas 13,8% acima do patamar pré-pandemia da Covid-19 em fevereiro de 2020, quando a economia começou a enfrentar restrições sanitárias e comerciais. O índice é calculado desde 2011. O do ano passado foi o quinto seguido com expansão nas atividades turísticas. De acordo com o IBGE, o crescimento em 2025 foi impulsionado pelos aumentos de receita obtidos por empresas de transporte aéreo de passageiros, serviços de buffet e serviços de reservas de hospedagens e hotéis. Em 2025, 14 localidades apresentaram resultado de alta. O desempenho positivo no país foi puxado por São Paulo, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Pará, o estado que sediou em novembro a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, fechou o ano com expansão de 7,8%, acima da média nacional. Segundo o IBGE, a COP foi um evento importante, mas de duração relativamente curta, o que explica o hiato do estado ter apresentado um crescimento abaixo do de 2024, quando foi registrado 9,7%. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, inicia nesta sexta-feira a Operação Carnaval 2026, a maior do calendário e a última fase da Operação Rodovida. Entre 0h de sexta-feira e a quarta-feira de cinzas, a PRF vai direcionar toda a força de trabalho para o monitoramento e a fiscalização da malha federal. O foco é a segurança viária e a atenção permanente e redobrada para as infrações responsáveis pelos acidentes mais letais, como a mistura de álcool e direção, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas. A PRF trabalha com a expectativa de grande movimento nos corredores rodoviários, que levam aos destinos mais procurados no Carnaval, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará. Também é aguardado fluxo intenso de veículos no sentido oposto, pois além das festas tradicionais, que ocorrem em várias cidades do interior, muitas pessoas viajam em busca de descanso nos dias de folia.
Em 2025, a PRF realizou mais de 3.500.000 testes de alcoolemia e autuou 7.900 motoristas por conduzirem veículos sob efeito de álcool nas rodovias federais. Outros 43.000 foram notificados por recusarem o teste do etilômetro, uma média de 51 flagrantes por dia apenas nas BRs. O reforço nesse tipo de fiscalização teve início antes mesmo da chegada do período carnavalesco, quando a PRF lançou no último dia 30 de janeiro o Dia Nacional de Conscientização Álcool Zero no Trânsito. Nessa data, a PRF realizou em todo o Brasil cerca de 22.000 testes de alcoolemia, autuou 47 condutores por embriaguez ao volante, 368 recusas ao teste que detecta a presença de álcool no organismo. Além das infrações de trânsito, 157 pessoas foram detidas por apresentarem teor de álcool no organismo ou sinais de embriaguez que caracterizam crime de trânsito. A Polícia Federal apreendeu em 2025 ao menos 9,5 bilhões de reais de supostas organizações criminosas. Segundo o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, o valor, que ainda não é definitivo, corresponde à apreensão com autorização judicial de imóveis, veículos, aeronaves, joias e outros bens de suspeitos de integrar esses grupos. Ao apresentar nesta terça-feira um balanço das ações da PF, Andrei Rodrigues afirmou que a crescente apreensão de bens de alto valor faz parte do esforço federal de enfrentamento ao poder econômico das organizações criminosas, descapitalizando. Ainda de acordo com o diretor-geral, em 2024 foram apreendidos 6,5 bilhões de reais. Em 2023, pouco mais de 3 bilhões e em 2022, menos de 1 bilhão. Segundo a Polícia Federal, só a apreensão de 48,3 milhões de maços de cigarros ilegais representaram aproximadamente 241 milhões de reais. O balanço da PRF aponta ainda a apreensão de 719 toneladas de maconha. Além disso, foram recuperados 7.294 veículos, entre carros, motocicletas e veículos de carga, representando estimadamente 400 milhões para os grupos criminosos. Já a atuação contra os crimes ambientais resultou na apreensão de 39.367 metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente e de 213,6 quilos de ouro de origem ilícita. Ao longo de todo o ano passado, a PRF deteve 41.396 pessoas. A principal razão das prisões foi a existência de mandados judiciais em aberto, seguidos por flagrantes de receptação e adulteração veicular. A corporação também afirma ter intensificado a fiscalização nas rodovias federais, inspecionando 4.670.000 veículos. Já a PF efetuou com autorização judicial 25.997 prisões, além de cumprir 11.605 mandados de busca e apreensão expedidos no âmbito de 3.864 operações deflagradas para aprofundar investigações em curso. E você vai ver a seguir. 16º Restaurante do Povo é inaugurado em Madureira. O governo do estado inaugura Onco Baixada, primeiro hospital oncológico da rede estadual. O estabelecimento é interditado por vazamento em botijão de gás no sul do estado. Prazo de inscrição no Mais Médicos Especialistas termina no dia 19. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás.
Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. O governador Cláudio Castro inaugurou nesta quarta-feira o restaurante do povo Tia Vicentina em Madureira, na zona norte do Rio. Esta é a 16ª unidade do programa, que amplia para cerca de 38.500 o número de refeições oferecidas diariamente à população fluminense. Confira. Sob coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a unidade tem capacidade para servir aproximadamente 3.000 refeições por dia, divididas entre 500 cafés da manhã, cerca de 2.000 almoços e 500 jantares, com valores simbólicos de 50 centavos para o café da manhã e R$1 para o almoço e jantar. O equipamento vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 horas da noite, na Avenida Edgar Romero, número 364. Hoje o estado do Rio de Janeiro é o estado que mais combate a fome no Brasil. Então é isso que a gente tem que entender, que nós estamos preparando o Rio para o futuro. O restaurante conta com espaço climatizado, acessível e preparado para receber a população com conforto, além de capacidade para atender até 216 pessoas de forma simultânea. Idosos e pessoas com deficiência vão ter direito à alimentação gratuita, como já ocorre em todas as unidades administradas pelo Estado. O Rio de Janeiro recuperou as primeiras colocações em abertura de empresa, em abertura de postos de emprego, mas também somos o estado hoje que mais cuidamos das pessoas, dos trabalhadores. Fechado desde 2016, o Restaurante do Povo de Madureira passou por uma ampla obra de requalificação, com investimento total de R$ 2.800.000. As intervenções incluíram a reforma completa da estrutura metálica, instalação de novos telhados, modernização das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, além de pintura, impermeabilização, novos pisos e grades. Quem esteve na inauguração aproveitou a nova unidade, que contou com um cardápio apetitoso: feijoada, frango com legumes, farofa, frutas e suco. Para quem convive, para quem precisa diariamente, esse restaurante é muito importante, porque é a necessidade do povo. Então, uma satisfação ver o retorno desse restaurante. E mais moderno, lógico, a época também, né? Com mais ar-condicionado, com mais conforto. O programa Restaurante do Povo já recebeu mais de R$ 115 milhões em investimentos, e esta é a 16ª unidade inaugurada. Na atual gestão, já foram inauguradas 8 unidades, além da reforma completa do restaurante de Petrópolis. O governo do estado do Rio de Janeiro inaugurou na quarta-feira o Instituto Estadual de Oncologia da Baixada Fluminense, o Oncobaixada, em Nova Iguaçu. Importante destacar que a inauguração é um importante passo para a saúde fluminense. A unidade é a primeira da rede estadual dedicada ao tratamento de pacientes com câncer.
O Oncobaixada contará com 100 leitos exclusivos para oncologia, sendo 81 em quartos duplos de enfermaria, 10 de UTI, 8 para cuidados críticos e 1 de estabilização, contribuindo para desafogar outras unidades. O novo hospital é estratégico para agilizar o tratamento da doença e levar o tratamento de câncer para regiões fora da capital, tendo em vista que dados do DataSUS mostram que quase 100 pessoas são diagnosticadas por dia no estado do Rio de Janeiro com algum tipo de câncer. A importância daqui é fazer essa verdadeira descentralização, é as pessoas poderem ter um tratamento perto de casa. A unidade conta com 12 mil metros quadrados e vai ter o início do funcionamento de forma gradativa, a partir do dia 19 de fevereiro, para pacientes com câncer de mama, próstata e urologia em geral, ginecológico, coloproctologia, pele e também tireoide, inseridos no Sistema Estadual de Regulação. E, em sua capacidade máxima, poderá realizar 5 mil atendimentos, 340 internações e 300 cirurgias por mês. O paciente vem regulado pelo Sistema Estadual de Regulação, desde o ambulatório, para poder esse paciente ser bem recebido, acolhido, a equipe toda preparada, escolhida para poder atender com humanização esses pacientes, poder ter rapidez no atendimento, rapidez de todo esse movimento de jornada desse paciente, todo conforto e qualidade para o atendimento. O Oncobaixada faz parte do maior complexo de saúde da história do estado, junto do Rio Imagem Baixada, o maior centro público de diagnóstico de imagem da América Latina e é resultado de 87,3 milhões de reais em investimentos do governo do estado. A gente está colocando dinheiro onde o poder público, durante dezenas de anos, ficou à margem e é uma sociedade, é uma população aqui que é a nossa grande força de trabalho. Esse lado da Baixada, São Gonçalo, Itaboraí, são cidades que precisam ter esse atendimento especial. Além da linha de cuidado completa para oncologia, com uma equipe multiprofissional composta por psicólogo, nutricionista, assistente social, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, futuramente o Oncobaixada vai oferecer tratamentos como quimioterapia, com 24 boxes, além de radioterapia e PET scan em um segundo momento. Um estabelecimento foi interditado por vazamento em um botijão de gás em Resende, na região sul do estado. A ação foi realizada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor nesta quarta-feira. Durante a ação, um estabelecimento foi interditado após a constatação de um vazamento em um botijão de gás armazenado no local, configurando risco iminente de explosão e colocando em perigo funcionários, consumidores e moradores do entorno. Outros 3 estabelecimentos foram fiscalizados. Os agentes também lacraram 3 botijões vencidos ou sem identificação quanto à data de fabricação e validade, além de 6 extintores de incêndio despressurizados e com validade expirada desde 2025, comprometendo completamente a segurança do ambiente. Em um dos estabelecimentos, os agentes também identificaram divergência no cadastro junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O local estava registrado como revendedor independente, mas utilizava a identidade visual da marca Consigás, prática que pode induzir o consumidor ao erro quanto à origem e procedência do produto. Além das irregularidades relacionadas ao consumo, em um dos pontos fiscalizados foi encontrada uma gaiola contendo um pássaro silvestre mantido sem a devida licença ambiental. O Comando de Polícia Ambiental realizou a apreensão do animal, que foi encaminhado às autoridades competentes, e o responsável foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o PROCON reforçam que os consumidores devem adquirir botijões apenas em estabelecimentos regularizados e denunciar irregularidades por meio dos canais oficiais de atendimento. E agora falando sobre economia, o Banco do Brasil teve um lucro líquido ajustado de 20 bilhões 685 milhões de reais em 2025, uma queda de 45,4% em relação ao ano anterior, segundo um balanço divulgado na noite de quarta-feira pela instituição. As novas regras contábeis e o aumento da inadimplência pressionaram o resultado.
De outubro a dezembro, o Banco do Brasil lucrou 5.742 bilhões de reais, um recuo de 47,2% em relação ao último trimestre de 2024. Em relação ao terceiro trimestre, no entanto, o lucro subiu 51,7%. Em nota, o banco destacou que a geração de receitas está aumentando, apesar das pressões provocadas pela inadimplência. Segundo o banco, as receitas financeiras com crédito a pessoas físicas e com o programa Crédito do Trabalhador, que unifica a contratação de crédito consignado de trabalhadores de empresas privadas, tem ajudado o banco. Em janeiro do ano passado, entrou em vigor uma resolução do Conselho Monetário Nacional que alterou a contabilidade das instituições financeiras e interferiu no resultado. Aprovadas em 2021, as novas regras só entraram em vigor em 2025. A resolução muda o modelo de reservas financeiras para cobrir possíveis calotes para a perda esperada, feita com base em estimativas. Isso afetou a maneira como algumas despesas e receitas são reconhecidas, fazendo com que o banco deixasse de reconhecer R$1 bilhão em receitas de crédito. O índice de inadimplência, que considera atrasos de mais de 90 dias, subiu de 3,16% em dezembro de 2024 para 5,17% no fim de 2025. O resultado é influenciado principalmente pelo agronegócio, segmento onde o banco lidera na concessão de crédito e na linha de cartões de crédito. A inadimplência da carteira de crédito do agronegócio encerrou o ano passado em 6,09%, um aumento de 1,25 ponto percentual no último trimestre de 2025. A inadimplência da carteira de pessoas físicas encerrou o período em 6,56%, uma elevação de 0,55 ponto percentual. Médicos de todo o país com formações específicas podem se inscrever no projeto Mais Médicos Especialistas do Ministério da Saúde até 23 horas e 59 minutos do dia 19 de fevereiro. O edital de chamamento público foi aberto no início deste mês pelo governo federal. O projeto Mais Médicos Especialistas integra o programa Agora Tem Especialistas, unificado em 2025, para garantir mais agilidade, eficiência e igualdade de acesso à saúde especializada. A iniciativa tem o objetivo de reduzir o tempo de espera por consultas ambulatoriais, exames e cirurgias no SUS e fortalecer as redes de atenção à saúde em regiões consideradas prioritárias, em apoio a estados e municípios, além de qualificar a formação de médicos já especialistas pelo trabalho, com base na prática em serviços da rede pública. O Sistema Único de Saúde vai contratar 1.206 profissionais em 16 especialidades para prestar atendimento em regiões consideradas prioritárias de todo o país por serem remotas e vulneráveis. Os interessados devem acessar o portal da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde e fazer o pré-cadastro na plataforma para se inscrever. O candidato médico poderá apresentar até 3 títulos de especialistas reconhecidos pela Comissão Nacional de Residência Médica. A atuação dos profissionais ocorrerá em serviços hospitalares e ambulatoriais do SUS, em diferentes regiões do Brasil. Por isso, no momento da inscrição, o candidato pode escolher até 2 locais de atuação, inclusive em estados diferentes. O profissional deve indicar a ordem de preferência do estabelecimento de saúde onde deseja trabalhar. O resultado final, com os nomes dos selecionados e as localidades de atuação, vai ser publicado no dia 24 de março no site de chamamentos públicos do Ministério da Saúde. E em mais um dia de euforia no mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo voltou a bater recorde, com o Ibovespa encostando na marca inédita de 190 mil pontos. O índice Ibovespa da B3 encerrou a quarta-feira aos 189.699 pontos, com uma alta de 2,03%. Durante a tarde, o indicador superou por diversas vezes o patamar de 190 mil pontos, mas desacelerou nos minutos finais de negociação. Olha só. A Bolsa Brasileira acumula alta de 17,52% em 2026.
Com a entrada de capital estrangeiro, o dólar teve uma pequena queda e atingiu o menor valor em 21 meses. A moeda estadunidense fechou o dia sendo vendida a R$ 5,18, com queda de 0,18%. A cotação chegou a ultrapassar os R$ 5,20 nos primeiros minutos de negociação, mas aproveitou o fluxo de capitais externos para países emergentes e passou a cair. A moeda estrangeira está no menor nível desde 28 de maio de 2024, quando estava em R$ 5,15. Em 2026, a divisa acumula uma queda de 5,5%. No início das negociações, a notícia de que a economia dos Estados Unidos criou 130 mil empregos em janeiro fez o dólar subir em todo o planeta. O número representa quase o dobro da projeção de 70 mil empregos criados, o que reduz as chances de o Federal Reserve, o Banco Central estadunidense, cortar os juros da maior economia do planeta. No entanto, a fuga de recursos dos Estados Unidos para países emergentes continuou pressionando novamente o dólar para baixo. Além do real, valorizaram-se nesta quarta-feira o peso mexicano, o peso chileno e também o peso colombiano. E você vai ver no próximo bloco. A Agenda Cultural traz dicas de programação para este fim de semana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Vamos agora para a nossa previsão do tempo nas cidades da nossa região de cobertura.
Olha, a gente deu uma leve esquentadinha nesses últimos dias durante essa semana, por isso a gente também tá chegando no fim de semana, o carnaval também, e a gente já tá ao vivo com o repórter Jonathan Jores, que traz mais informações sobre a previsão do tempo, tanto para sábado quanto para domingo. E aí, Jonathan, boa tarde. Tudo bem? Então, conta pra gente como é que tá essa previsão do tempo para esse fim de semana, no sábado e no domingo, nas cidades da nossa região de cobertura. Oi, Toledo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, a gente começa a nossa previsão do tempo, como de costume, por Nova Friburgo, onde o sábado e o domingo serão de sol com muitas nuvens, com chuva à tarde e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e máxima de 28 graus no sábado. Já no domingo, as temperaturas vão variar entre a mínima de 18 e máxima de 23 graus Celsius. Teresópolis segue essa tendência. Sábado e domingo serão de sol com muitas nuvens. Também tem previsão de chuva no sábado, à tarde e à noite. Os termômetros no sábado vão variar entre a mínima de 19 e máxima de 28 graus. A previsão para domingo é a mesma, mas as temperaturas variam entre a mínima de 20 e máxima de 28 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a previsão do tempo para sábado também é a mesma. Previsão para os 2 dias é de sol com muitas nuvens e pela manhã, e à tarde e à noite com possibilidade de chuva. Nos 2 dias, as temperaturas variam entre a mínima de 19 e máxima de 28 graus Celsius. Agora, indo para a região centro-sul aqui do estado, a cidade de Paraíba do Sul tem um fim de semana que segue a mesma tendência de Petrópolis. O sábado e o domingo vão ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, à noite com muitas nuvens, e as temperaturas variam entre a mínima de 20 e máxima de 30 graus Celsius, tanto para o sábado quanto para o domingo. Por fim, previsão do tempo para sábado e domingo é de sol e muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado em 3 rios, à noite com poucas nuvens. No sábado, os termômetros variam entre a mínima de 19 e máxima de 30 graus Celsius. No domingo, as temperaturas vão variar entre 20 e 30 graus. Toledo, a gente pode perceber que realmente tem um aumento nas temperaturas e aquela previsão de sempre ter pancadas de chuva e possibilidade já não vai acontecer nesse fim de semana. É exatamente isso que eu ia falar, Jonathan. Até agora o tempo está propício para aproveitar nesse fim de semana, juntamente com o carnaval que está se aproximando, já está chegando, e agora com a programação também dá para aproveitar bastante. Mas, Jonathan, muito obrigado pelas suas informações, e essa foi a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Olha, gente, agora vamos acompanhar a agenda cultural com os principais eventos para o final de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Começamos agora mais uma agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Em Petrópolis, a Praça da Liberdade será palco de carnaval, com shows da Tribo de Gonzaga deste sábado até a terça-feira, a partir das 8 horas da noite, além de diversas atividades e apresentações musicais ao longo dos dias. E ainda em Petrópolis, dando continuidade ao clima de carnaval, a Feira Deguste edição Carnaval já tem data marcada. Dessa sexta-feira até terça, uma das feiras cervejeiras mais famosas do estado promete encantar os visitantes com uma programação especial na Praça da Águia. Além disso, o Centro Cultural Sesc Quitandinha vai cair na folia com espetáculos musicais, contação de histórias, oficinas criativas, cortejos brincantes e exposições. A programação especial e gratuita de carnaval, voltada para crianças e famílias, acontece em diferentes espaços do Complexo Cultural, deste sábado até terça-feira. E agora indo para Teresópolis, a folia continua com o bloco delas, Não é Não, Respeite a Minha Decisão. A concentração acontece na rua Delfim Moreira, número 50, às 7 horas dessa sexta-feira. Além disso, também na sexta-feira, no mesmo local, mas com concentração a partir das 8 horas da noite, é a vez do bloco Bebe Rindo. Bom, para mais informações, o Instagram Prefeitura Teresópolis é possível acompanhar todas as atrações, já que são muitas opções para curtir esse carnaval e você não pode ficar de fora.
Já em Nova Friburgo, a Avenida Alberto Browne será novamente o grande palco dos desfiles. Deste sábado, o Grupo A celebra a força do samba e no domingo, as agremiações do Grupo Especial entram na avenida com espetáculos emocionantes do início ao fim. Portanto, é hora de preparar a fantasia, reunir os amigos e ir de encontro a essa grande celebração. Em Três Rios, não vai ser diferente. O bloco Caps Folia se reúne no centro já pela manhã, a partir das 10 horas. Enquanto na parte da tarde é a vez do bloco Planeta Vida, que se reúne no campo do Entrerriense a partir das 3 horas. E não para por aí. No sábado, a folia continua a partir das 3 horas da tarde, no centro, com o tradicional Bloco das Piranhas. Enquanto no domingo, a Praça JK vira palco do Bloco do Sacode a partir das 3 horas da tarde. E no mesmo horário acontece o Bloco Linguiça no Ponto Azul. E em Paraíba do Sul, o Jardim Velho vai virar palco de encontros e muita música nesse carnaval, com shows todos os dias a partir do fim da tarde para ninguém ficar de fora da festa. Começando nessa sexta-feira, as atrações começam a partir das 6 horas da tarde, com o DJ Feijão, seguido pelo Império Sul Paraibano e o grupo Os Travessos. Já no sábado, a partir das 7 horas da noite, quem abre a série de shows é o DJ Diego Soares, seguido pelo grupo Recorda Samba, Tá na Mente e o Quintal do Jorge na sequência. No domingo, é a vez da criançada com a matinê infantil, a partir das 4 horas da tarde. E voltando para Petrópolis, a folia também está garantida para toda a família no Shopping Vilarejo, deste sábado até terça-feira. E isso incluindo os amigos de Quatro Patas, com um desfile de carnaval para pets. Além disso, o evento reunirá música, atrações circenses e bailes populares. E para finalizar a nossa agenda cultural, o Cine Bauhaus já iniciou a pré-venda de ingressos para o filme Pânico 7, sétimo filme da franquia que redefiniu o terror contemporâneo. A pré-estreia será realizada no dia 25 de fevereiro, com sessões noturnas a partir das 6 horas, antecedendo o lançamento oficial, marcado para o dia 26 de fevereiro. Portanto, garanta já o seu ingresso e não fique de fora dessa. Bom, ficamos por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! É isso, gente. A programação tá recheada e com certeza a previsão do tempo e o tempo vão ajudar bastante. Mas a gente fica por aqui. Mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br. E as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail tvc@correiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Eu espero por vocês a partir de 1 hora da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.